Neste vídeo eu vou entrar num assunto que para muitas pessoas é um mito. Pintar o bloco do motor funde. Isso já foi comprovado que não é verdade, embora não adianta você ter um motor bem bonito, porém fora de medida, fora de padrão, ou sem óleo, que vai travar. Mas uma coisa que acontece muito, e a gente não vê muitas pessoas falando, mas sim da cor do bloco, é esse tipo de negócio aqui, ó. Quando você olha aqui, tá tudo tampado, aqui só tem um furinho, aqui tá tudo tampado, aqui também, aqui, que eu não sei o que é isso aí, se é terra ou fuligem. Então esse carro aqui é um carro que ele pega a estrada. Aqui temos 2 furos, aqui apenas um. O que acontece com isso aqui? O ar ele não passa entre as aletas e aí começa o aquecimento. E aquecimento gera vazamento. Então quando você tem problemas de vazamento, aquecimento, muitas vezes é esse aí o problema. Porque pega muita fuligem. Uma vez teve uma situação que aqui tinha um rato morto bem aqui. Outras vezes tinha uma folha, teve uma vez que eu peguei uma sacola derretida aqui. E aí o carro vazando, dando um monte de problema. Então, muitas vezes é isso aqui, ó. Teve um inscrito perguntando dos cabeçotes novos. Todos eles vêm com isso aqui vedado. Eu não sei os autolinhas, mas os paralelão aí que tem no mercado aí é tudo tampado desse jeito aqui. E isso aqui é uma bobeira que passa, porque você pega o motor e ele está funcionando. Aí você faz o serviço e esquece de ver isso aqui. E aí acontece esse tipo de coisa, principalmente sujeira. Esse aqui é um lado. E esse outro lado acontece a mesma coisa. Aqui tem só um aberto. Aqui tem muita sujeira. E aqui está tudo fechado. Então isso aqui faz aquecimento, faz um monte de coisa. E às vezes são coisas que numa retífica, a retífica não olha. Numa situação onde você deixa passar batido. E aqui você tem que fazer esses furos. E nesse caso aqui, nesse maior, você tem que limpar. Esse ali tem que colocar uma latinha, que ela tá lá, vai dar para ver um pouquinho dela. E essa lata é ela que faz o ar sair pelas lateral aqui das aletas e então refrigerar a parte de baixo do cabeçote. Outra coisa que faz um vazamento severo aqui na tampa de válvula, muitas vezes é isso aqui. Você acaba tendo um laceamento da onde vai a presilha. Aí o que acontece? Ela força para cá e já não tem a mesma pressão aqui. E até você parar para reparar isso aqui, você já ficou doido. Porque o óleo ele vai passando, que ela não tem a sustentação. E aqui é o seguinte, como você tem um cabeçote com esse problema, o que acontece? Ou vai ter que fazer um enchimento aqui, ou algum outro artifício para poder compensar essa folga. E aí fica vazando e o cliente não quer o vazamento. Aqui também. E isso aqui também traz problemas. Então às vezes fica um suor de óleo, outra hora faz um pingamento. E aí você troca a junta, coloca a cola, faz um monte de situação e não resolve. Por causa disso, tem uma folga aqui. E isso também é um problema. E aí você acaba perdendo tempo,
para poder achar o defeito. Aí você às vezes consegue resolver quando acha uma junta mais grossa. Então são uma série de coisas que incomoda. Isso aí é incomodativo. E até você conseguir resolver isso aqui, você já se estressou um monte. Eu tirei aqui a tampa de válvula. E aí é possível ver que tem aqui uma vedação na junta. Só que o que acontece? Como tem a folga, ele acaba passando por trás da junta e vaza. E aí você faz um monte de artifício e o negócio acaba que não fica legal, não fica bacana e sempre fica incomodando. Aí você vem aqui, olha o tamanho da folga que tem aqui. E aí é aquele negócio, é o tal do pouco que pode ser muito. A mesma coisa desse outro lado aqui. Aqui ainda tá pior ainda. E aí você vai explicar isso aí pro cliente, ele não vai querer entender, porque ele vai dizer, ah, antes não vazava. E agora vaza. O que acontece? Quando ela tá aqui, ela faz isso, ela tem esse deslocamento aqui. E isso aí é o suficiente para dar problema. Aí se você olhar aqui na posição, deixa eu ver se consigo mostrar lá dentro, olha lá. Ele tem o que? Uma folga brutal. E aí, como isso daí é preso por pressão, é o problema que você arrumou para sua vida. Porque aí o cliente fica a vida inteira reclamando que está pingando e você troca tudo e não resolve. E aí lá no carro é um pouco difícil de você conseguir achar uma solução aqui para isso. Então a folga aqui ela é desse tamanho aqui, ó. Pensa uma coisa que vira uma incomodação, porque você faz e não resolve por causa disso. Aí, por mais que você passe uma cola no fundo entre a tampa e a junta, e tem algumas pessoas que diz que não pode passar cola entre a tampa e a junta, aí acaba criando alguma passagem aqui e acaba passando, igual está acontecendo desse lado aqui. Então, infelizmente, é isso. É uma coisa que era para ser simples a solução, só que não é. E isso se torna incomodativo. E aqui desse lado é a mesma coisa, só que aqui é possível ver que esse lado ele já está passando um pouquinho e aqui já não. Dá para ver que é só a borda, então a pressão desse lado tá boa. Só que aqui o que acontece? A folga aqui, ela é mínima. Desse lado, a folga aqui ela é mínima. E aqui desse outro lado aqui, a folga ela quase não existe. É isso aqui que tem de folga. Então agora, para compensar essa folga, eu não sei como que a gente vai resolver isso, mas é um problema esse tipo de situação. Então esse lado aqui ele tá bom porque a folga aqui é menor. Nessa posição aqui, a folga não existe. Já nessa posição aqui, que seria a posição de travamento, olha o tamanho da folga. Então não tem o que fazer. E aí fica vazando mesmo. E aí esse óleo que fica aqui, ele fica pingando. E esse lado aqui é o que pinga, tem até uma marca aqui. Então são algumas situações aí que é incomodativo. E para resolver, aí você tem que usar de algum artifício para chegar na solução. Aqui eu já consegui fazer os furos. E eu já aviso que tem uns que é fácil. E tem uns aqui que você tem que colocar até um produto para poder furar, porque não é fácil e você ainda quebra umas brocas ainda. Então aqui tem que ter uma passagem de ar, aqui eu já limpei. Mesma coisa desse lado, que isso aqui é a parte da refrigeração do cabeçote. E quando está tampado, isso daqui dá problema. Quando você vai comprar um cabeçote piratão, ele vem com isso aqui tampado. Aí você tem que abrir. Cuidado para não furar o duto.
Se furar o duto, perdeu o cabeçote, aí vai ter que fazer uma solda, e aí começam os problemas. Boa parte dos prisioneiros que puxa na carcaça, muitas vezes é culpa de cabeçote sujo ou entupido, essas partes aqui. Então você tem uma série de problemas e às vezes as pessoas culpam a tinta do bloco. Infelizmente é assim que acontece. Para o cliente, o dono do carro, na cabeça dele, ele só entende que está demorando o reparo, mas ele não entende que às vezes você tem que fazer um furo igual esse aqui, por exemplo, que por mais inocente que pareça, você quebra 2, 3 brocas para poder conseguir fazer. Depois tem folgas nessas hastes que fica vazando, e aí você troca, tenta fazer ali o melhor, mas às vezes você não consegue porque o cabeçote tem um problema. Então na hora que você for comprar um cabeçote para colocar no seu carro, você também tem que olhar isso aqui. Porque senão depois fica vazando e você não sabe o que fazer, o que trocar, por causa desse tipo de coisa. E é desgaste natural da peça. Para algumas pessoas é muito simples deixar o carro na oficina e exigir que amanhã fique pronto ou na mesma hora. Só que às vezes você depara com esse tipo de problema e você tem que limpar, desobstruir, às vezes até furar, igual é o caso aqui. Então tem uma série de coisas que o cliente ele não vê, ele não percebe. E numa eventual retífica, se você também não percebe isso daqui, aí você já põe com um problema já o cabeçote. Para quem quer saber de cabeçote pirata, todos eles vêm aqui tampados, você tem que abrir. E feito isso, você consegue usar o cabeçote. Marcas é tudo muito igual, talvez a Autolinha seja um dos cabeçotes bons do mercado, mas o preço dele às vezes é impeditivo para algumas pessoas. Mas sempre você dê atenção a esses pequenos detalhes. Aonde está sujo, limpa, aonde precisa furar, fura, porque isso aí traz problemas dos mais variados. Folgas também, sempre ter atenção aí nessas questões. Porque para o cliente é muito fácil ele entregar e eu estou sem carro, me resolva, me entregue. Só que às vezes ele não vê que você tem uma série de probleminhas que não era para estar aqui. Era simplesmente para você fazer a limpeza e os furos já estarem aí. Aí está obstruído, aí você tem que limpar, junta muito dessa fuligem aqui, ó. E aí você tem que limpar porque isso aí aquece o cabeçote, pode dar problema no motor, vazamento é mato e uma série de situações que você acaba passando e isso aí gera uma série de complicações e demora no reparo. Tá bom? Outra coisa é a polia. Não use nenhum tipo de vedador, porque o vedador ele pode passar pela polia e entrar aqui. E aí a polia vai ficar vazando porque está entupido aqui a rosca. Aí não tem para onde o óleo sair, ele sai para fora. Tem mais isso ainda para você ficar atento. Eu não monto com nenhum tipo de cola, porque para dar isso aqui é fácil. Às vezes acontece de dar um vazamento em uma polia ou outra nessa parte aqui, mas aí você tem que ver o que está acontecendo. Então não vá fazer deliberadamente, porque vai acontecer igual está aqui. E aí veda o retorno do óleo aqui e fica vazando. E aí é o que basta para você ter o carro de volta na sua oficina. Só que nesse caso aqui, como a polia também está torta, então eu já aproveitei e troquei ela. Normalmente são os tipos de problema que você pega e às vezes se torna crônico. Aí tem pessoas que falam assim, eu tenho um motor de Fusca, sempre puxa prisioneiro, meu Deus do céu, sempre está vazando e tal. Às vezes é esse tipo de coisa aqui.
uma folguinha aqui, uma outra ali, porque esses cabeçotes já não são novos, são retificados. Não pode esquecer que lá embaixo vai uma latinha, não depois fica vazando, sobreaquece o cabeçote e por aí vai. Então tem uma série de coisas que você tem que analisar. Só que muitas pessoas negligenciam isso daqui e aí culpa a cor do bloco, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.